Olá jovens, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal do YouTube. Se você ainda não é inscrita ou inscrito neste canal, você se inscreve aqui embaixo no botãozinho e também assinala as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu posto aqui, que são conteúdos exclusivos, que não tem lá no meu perfil do Instagram. E se você também não me segue no Instagram, vai lá que tem alguns outros conteúdos exclusivos em @benito.a.j.ribeiro. E no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um conhecimento de algo que nos impede completamente de vivermos com fluidez toda a nossa integridade na vida. Nos impede de viver plenamente na vida que nós estamos vivenciando no hoje, que é o não acolhimento daquilo que há de sombra em nós. A gente tem uma criação onde a gente começa a olhar para a sombra e achar que tudo isso que faz parte dessa sombra que compõe a gente é errado. E o que a gente faz com esse errado que a gente percebe em nós? A gente fica tentando excluir essa parte que existe em nós. Porque percebe só, quando você ainda criança manifesta algo que é visto como sombra por uma outra pessoa, você recebe como consequência, na maioria dos casos, é claro, não é geral, existem alguns lugares que a gente consegue se desenvolver mesmo com sombra, mas em geral, quando a gente representa este algo que é considerado uma sombra, a gente sofre uma rejeição, ou dos nossos pais, ou das pessoas que cuidam da gente, de parentes próximos, de pessoas de quem a gente estava buscando amor. E aí o que acontece no nosso desenvolvimento? A gente cresce em busca de manifestar luz por onde passa, manifestar apenas luz por onde passa. Na tentativa de que, ao manifestar a minha luz, eu comece a atrair de outras pessoas o amor que eu tanto gostaria de receber dessas outras pessoas. Só que aí acontece um movimento importante de ser visto, que é o seguinte: quando eu me afasto da minha sombra, quando eu nego a minha sombra, quando eu rejeito a minha sombra, automaticamente eu também vou acabar rejeitando a minha luz. Por que, Benito, que quando eu rejeito a minha sombra eu também rejeito luz? Imagine você, pegue um objeto, pode ser esse controle do ar-condicionado, apague todas as luzes, pegue o seu celular, acenda a lanterna e ilumine o objeto. Vai ter um lado que vai ter luz, que vai se iluminar, mas como consequência, toda essa luz que eu estou projetando nesse objeto vai gerar uma sombra do lado oposto. Então percebe só, quanto mais a gente busca manifestar a nossa luz, mais visibilidade a gente vai acabar dando à nossa sombra. E aí, onde se faz importante, a gente fazer o processo interno de acolhimento dessa sombra. Só que o que acontece? A gente está em busca do amor do outro. A gente está em busca que outra pessoa reconheça o quanto nós somos bons. Então a gente não se atenta a um ponto muito importante que é você mesma, você mesmo, que precisa fazer este processo de desenvolvimento de um amor incondicional consigo mesmo, para que você aprenda a se amar, a se acolher, a se aceitar, tanto nessa parte que é iluminada, como também nessa parte que tem sombra, que existem coisas que são obscuras, coisas que você ainda não consegue desenvolver. O que eu vejo acontecer muito é o seguinte: a gente foge tanto dessa sombra que quando a gente começa a projetar luz na vida da gente, essa luz vai causando tanta sombra por consequência desta luz, que muitas e muitas pessoas acabam apagando a sua própria luz para que a sua sombra também não seja vista. E aí percebe o tanto que, ao tentar fugir dessa sombra, ao excluir essa sombra, você acaba também excluindo a sua própria luz. Quando na realidade a integração desses dois componentes opostos e complementares que existem dentro da gente, que faz com que a gente consiga se constituir como humanos e, portanto, vivenciar e manifestar aquilo que de melhor existe na gente para que este mundo cresça. Então percebe só,
vai ser importantíssimo que você aprenda a olhar para essa sombra, aprenda a acolher essa sombra, para que você consiga cada vez trazer mais luz para a sua vida, para que você consiga ser e manifestar mais luz por onde você passa. E aí, trazendo um pouco para as constelações sistêmicas, esse pensamento sobre luz e sombra me veio também para o olhar que a gente tem para a nossa própria ancestralidade. E nesse ponto eu coloco como principal o nosso pai e a nossa mãe. Também, no olhar que a gente tem para o nosso pai e para a nossa mãe, a gente tem uma tendência a olhar querendo ver apenas luz. Só que a gente sabe que ao longo do nosso processo de desenvolvimento, do nosso convívio com eles, as sombras deles também são continuamente manifestadas na nossa vivência. E essas sombras, elas sim causam muitas dores em nós que somos filhos. E aí o que acontece com grande parte desses filhos? Ao invés de acolher essa sombra e também acolher essa luz que existe nesses pais, o que eles fazem? Eles tentam, a qualquer custo, excluir essa sombra que existe neste pai e nessa mãe. O que acontece como consequência? Se exclui a sombra, mas também se exclui a luz que tem ali. Percebe que, olhando excessivamente para a sombra que existe no seu pai, para a sombra que existe na sua mãe, na tentativa de acabar com aquilo, para que aquilo não exista mais e não te cause mais dor, você se afasta também de toda a potencialidade de luz que existe neles e que, por consequência, também existe dentro de vocês. Aqui vai um ponto talvez mais difícil dos nossos processos de desenvolvimento, que é a gente aprender a olhar para esse pai e para essa mãe como seres humanos que, assim como nós, também possuem a sua luz e a sua sombra. Para que assim a gente, sabendo aceitar e respeitar essa sombra, que é deles, que é o que torna eles humanos, a gente consiga também dar espaço para que essa luz que existe neles se manifestem. Quando a gente olha excessivamente para a sombra, a gente não percebe a luz. Quando a gente tenta retirar essa sombra, a gente consequentemente também tira a luz que tem ali. Então vai ser na integração desses dois opostos complementares que a gente vai conseguir fazer o tal do tomar pai e mãe. Tomar essa força que tem deles. Essa força que vem deles, ela não vem só no formato de luz. Ela vem no formato de luz e no formato de sombra. Porque essa força vem daquilo que eles são integralmente. Do todo que forma quem é o meu pai, do todo que forma quem é a minha mãe. E você vai perceber que no momento em que você parar de olhar só para a sombra que existem neles, você vai consequentemente começar a observar as qualidades que tem ali. Os aspectos de luz que talvez você ainda não aprendeu a vivenciar em você, pelo tanto que você ainda foge, ou tenta negar, ou tenta julgar e destruir aquela parte que há de sombra e que sim, causa muita dor em nós filhos. Aqui vale ressaltar que às vezes a gente vai precisar de um processo psicoterapêutico para que a gente tenha uma facilitação nesse desenvolvimento. Para que assim a gente consiga acolher luz e sombra no nosso pai, na nossa mãe, em nós mesmos e como consequência a gente consiga ter uma vida mais fluida. Uma vida onde a gente consegue se manifestar por inteiro e fazê-la crescer com tudo aquilo que pertence a nós. Só assim que a gente vai conseguir vivenciar o que eu falo no meu Instagram às vezes, o nosso processo de individuação, ser quem nós somos individualmente, aquilo que só cabe a nós, que só tem em nós, para que aí a gente volte ao todo e engrandeça esse todo com essa parte que nós somos. Tá certo? Espero que tenham gostado das reflexões desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de assinalar as notificações e também de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que podem também se beneficiar com este conhecimento. Tá certo? Espero vocês num próximo vídeo e já